isso, unidos sob a ação geral do espírito, formam uma programação de força poderosa que somente um esforço mais poderoso ainda terá condições de contrariar. Nas células e no ADN um exemplo. Temos exemplo dessa poderosa programação dentro de nossa estrutura física, que muito se aproxima da ideia que queremos compor. Tal exemplo está na substância chamada ADN, abreviatura de ácido desoxirribonucleico, onde um mecanismo dos mais exatos cumpre continuadamente a lei de Gênesis, de haver reprodução somente segundo sua espécie, sendo portanto o portador do código de hereditariedade das coisas viventes, já que o ADN é o composto químico de que são constituídos os genes. Esse minúsculo computador parece ter memória própria. Foi Rutherford Latt quem deu estas explicações. Seu ADN pessoal acha-se salpicado através de seu corpo em cerca de 60 mil bilhões de pontinhos, o número médio de células vivas no humano adulto. Surpreendentemente, a molécula do ADN tem uma forma basicamente simples. Consiste em duas espirais entrelaçadas, parecidas a fitas de átomos enfileiradas, ligadas entre si em intervalos regulares por travessa, semelhante a uma escada de caracol. Há uma lógica na longa forma delgada do ADN, dá-lhe a capacidade, semelhante à fita magnética de gravação, de armazenar a enorme quantidade de dados necessitados durante uma vida. As próprias fitas do ADN são de açúcar e de fosfato. As travessas da escada em caracol são compostas de nitrogênio. Sua sequência variada nas fitas do ADN dirige os eventos que fazem o corpo crescer, muito similar ao modo em que as minúsculas variações nas fitas magnéticas produzem, segundo a sua ordem, os sons da música. O Dr. Beadle diz que, se as instruções codificadas do ADN de uma única célula humana fossem traduzidas ao inglês, encheriam uma enciclopédia de 1000 volumes. Ao passo que o ADN dentro do núcleo está dando ordens que estimulam o crescimento, a digestão, as batidas do coração. Fantástico contido nesta parte que nós extraímos de Veio o Homem a Existir por Evolução ou por Criação. Edição em português de 1968, da Watchtower Biblian Tract Society of New York, LNC. Esse livro transcreve ainda da revista Look, número 16 de janeiro de 1962, esta singular frase: a célula é tão complexa como a cidade de Nova York. E Sir James Gray, professor de zoologia da Universidade de Cambridge, concorda com isso. Em Science Today, a ciência atual, também citado naquele livro, diz que uma bactéria é muito mais complexa do que qualquer sistema conhecido do homem. Não existe laboratório no mundo que possa competir com a atividade de bioquímica do mais pequeno organismo vivo. O livro acima citado, Veio o Homem a Existir por Evolução ou Criação, discute a teoria da evolução das espécies preconizada por Charles Darwin, partindo do ponto de vista de que se a vida orgânica evoluiu da ínfima célula, esta deveria ter tomado a forma e proporções condizentes com a evolução. Não esposamos tal opinião, porque admitimos que a célula foi e é simplesmente o receptáculo apoiador do elemento que evolui, a força, na célula, ainda não racionalizada. Força que, passando de receptáculo a receptáculo, aumenta sempre mais sua condição até chegar à situação de espírito, força dotada de razão. Nesta altura a força já domina um campo energético, perispírito, considerável, no qual vem estabelecendo uma programação resultante das experiências vividas no percurso já feito, de receptáculo para receptáculo, do mais simples ao mais complexo, desde a pequenina célula ao organismo humano. Para nós, pois, o corpo astral assemelha-se a um imenso computador. 7. Energia programada. Poderíamos inserir nosso artigo, base deste opúsculo, de forma completa, no início das informações combinadas que alinhamos.
Mas o fazemos aqui por julgarmos que neste ponto o leitor ou inquiridor, aqueles que formularam perguntas, já atingiram o ponto de cruzamento das comparações alimentadoras, para não dizermos geradoras da ideia que desejamos salientar. Uma ideia do que seja esse campo energético que, através dos tempos e lugares, vem tomando várias designações, entre as quais a de corpo astral, a que melhor pode expressar o que lhe seja, no nosso entender. O artigo. Eis, agora o artigo, na íntegra, a expressão energia programada, como uma das características do perispírito, nasceu fortuitamente, de forma natural. Foi em um domingo em que, alternando com um outro companheiro, atendíamos ao público no estrado da filial de Belém, do racionalismo cristão. Acrescentamos agora. Diante de nós estava um rapaz dos seus 25 anos, que nos perguntava como atua a lei das causas e efeitos. Ora, esse é um e requer muito tato e delicadeza na resposta. Olhamos demoradamente para o rapaz, notando a sinceridade da pergunta e o interesse estampado em sua fisionomia. E para nós tornou-se mais fácil a resposta, a partir do instante em que a ficamos sabendo ser ele, o rapaz, um programador eletrônico. Nosso perispírito, por certo, é um potente campo de força que vem sendo trabalhado por cada um de nós, desde os primeiros momentos de nossa vida latejante. Trabalhando nesse campo, é como se estivéssemos diante de uma colossal máquina eletrônica, da qual somos os operadores e ela estamos indissoluvelmente ligados por meio de filetes elétricos, através dos quais vamos estabelecendo uma programação automática por efeito de nossos pensamentos, sentimentos e atos, o que é a mesma coisa que dizer que vamos programando nossas situações futuras, boas ou más, conforme a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e atos. Pensar, sentir ou agir é o mesmo que operar. Assim, somos operadores automáticos, e ao mesmo tempo autônomos, no grande universo, e o nosso corpo astral é a máquina na qual trabalhamos. Os pensamentos, sentimentos e atos é que vão estabelecendo a programação. Os impulsos que estamos tendo neste momento têm por base os impulsos de ontem, e os de hoje programam os de amanhã, sempre em proporções crescentes. Os nossos atos deixam em nosso perispírito uma espécie de sucos que atuam como molas impulsionadoras. Nossos impulsos têm por base essas supostas molas. Conforme a qualidade de nossos pensamentos, sentimentos e atos, bons ou maus, com os quais estamos no momento operando essa máquina, assim serão nossos impulsos, nossas tendências. E assim se explica o sentido de nossas tendências e aptidões, que tem por base o que fizemos no passado, continua o artigo. Assim também se explica a formação do nosso caráter, aquela chamada natureza boa ou má que as pessoas expõem com suas atitudes. Que matéria para estudos está oferecendo esse fabuloso campo energético, que é nosso perispírito? Ele justifica e explica não só o desenvolvimento de nossa vida vegetativa, como também a do chamado atavismo animal e os fenômenos fortuitos da autossugestão, para os quais muitos procuram, até hoje, explicações, como doente de um mal que parecia incurável e que, de repente, ficou bom, ou como de um covarde que de um dia para o outro se agigantou. O perispírito é matéria que se oferece docilmente ao pensamento para que ele se efetive e se realize, enquanto que o campo fluídico obedece à ideia, estabelecendo, de imediato, a energia correspondente. Por isso, aquilo que pensamos é o que tende a ser, e através do pensar, sentir ou do agir podemos mudar qualquer situação, por pior que seja ou pareça. Desta forma, foi fácil ao rapaz entender, porque esse era seu campo de atividades. E a nós ensejou lembrar a parábola do semeador, usada pelo incomparável Jesus, que falava, por certo, a agricultores. Porque, também, nosso perispírito é o campo no qual trabalha o semeador, nosso espírito. Se bons os pensamentos,
atos e sentimentos gerados, boa semente nele lançada. Se boa semente, logicamente que bons têm que ser os frutos a colher na época certa. Quem se dispuser a estudar seriamente o perispírito, terá perspectivas infinitas a observar, como infinito e vasto é o universo dentro do qual a matéria, em seu estado fluídico, está seriada inteligentemente para servir à força, que dela se serve realmente para estabelecer a programação universal, que também é geral. Deus, ou como o chamarem, inteligência universal, força criadora, grande foco ou alma mater, é assim a força que usou a matéria fluídica para formar a natureza e fazer desta a matriz da criação, pois nela, nessa natureza maravilhosa, está realizada, de forma completa, toda a programação da vida infinita, efetivada através dos infinitos planos da inteligência universal. O rapaz queixou-se de forte insônia. Dissemos-lhe que, por haver vivido em intensa ansiedade, havia-lhe programado, no seu perispírito, a insônia de que sofria. Por que, sugerimos ao final, não programar, agora, o bom sono, procurando sentir calma e lançando no perispírito os efeitos de pensamentos convictos de que irá dormir nas horas convenientes. Tempos depois vimos novamente o rapaz, que nos lançou um sorriso de muita satisfação. Um despretensioso artigo que, bem analisado, resume tudo o que pretendemos saber sobre nossa vida interior. 8. O automatismo da vida vegetativa. Porque nosso corpo físico vai da infância à decrepitude, envelhecendo sempre mais, embora esse fato desgoste a maioria das pessoas, que prefeririam parar numa eterna juventude. Porque, por outro lado, muitas das alterações, como esta, ocorrem em nossa vida independentemente de nossa vontade consciente. Como se um agente regulasse, por uma atividade mecânica, tal processo, e no entanto, permanecesse integrado à nossa personalidade por vias que ainda não alcançamos de forma total. Vejam o que disse o Visconde de Saboia, em A Vida Psíquica do Homem, sobre o fenômeno que regula o desenvolvimento e equilíbrio do corpo físico. Achando-me, como cirurgião, e principalmente como lente de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em condições de observar por mais de 30 anos os fenômenos referentes aos grandes e curiosos processos de reparação dos tecidos orgânicos, ou da fisiologia patológica, sentia-me arrastado diante da admirável coordenação e relação desses fenômenos com a origem da vida nos seres orgânicos e principalmente no homem, a perguntar a mim mesmo qual era a natureza e essência das causas, ou leis que determinavam as transformações ovulares e embriogênicas, e faziam com que um corpúsculo celular no estado fisiológico passasse por diversas transformações e encerrasse-se uma espécie de virtualidade, para, no músculo, formar uma fibra muscular, ora lisa ora estriada, gozando ou desenvolvendo todas as propriedades do respectivo aparelho orgânico, nos nervos, uma célula nervosa, nos ossos, uma célula óssea, recebendo, para desenvolver-se o mesmo impulso de vida que o óvulo ou semente experimenta ao contato do germe fecundante, de que resulta a impregnação da vida na matéria, ao passo que essas mesmas células, chamadas a refazerem esses mesmos tecidos, quando acidentalmente sofriam uma divisão de solução de continuidade, estabeleciam a união e reparavam assim a solução de continuidade, mas às vezes sem apresentarem a constituição e assumirem os caracteres e as propriedades das células musculares, nervosas e ósseas. Em contraposição, apresentavam-se em lugares e regiões onde não havia a necessidade de qualquer reparação ou composição orgânica, massa de tecido de natureza muscular, óssea ou nervosa, constituindo produtos chamados heterogêneos ou heterólogos. Em resumo, por que é que o sangue, como diz Raul Piquetet em seu estudo crítico do materialismo e do espiritualismo, pág. 302, deposita aqui o músculo, ali o osso, mais adiante o humus vítreo, a unha,
a cartilagem, os cabelos, a sinóvia, o conjunto dos tecidos de que o corpo de todos os animais é constituído. Por que, ouse inquirir, a plasticidade ou a célula elementar, chegando ao periósteo ou ao tecido ósseo, a fim de reparar as perdas fisiológicas ou acidentais que este sofrer, se converte em célula óssea, e não em um tecido de espécie diversa, restabelecendo ali, por um trabalho verdadeiramente ontológico, a forma específica, e seguindo assim uma direção apropriada e um plano determinado, como um prolongamento da ontogênese. São questões estas bem cativantes e interessantes que em todo caso as teorias físico-químicas ou das energias químico-térmicas, não podem, por si mesmas, resolver. Estes tópicos de Visconde de Saboia os aproveitamos de uma seleção feita por Luiz de Matos, no livro Pela Verdade, da Doutrina Racionalismo Cristão, Rio de Janeiro, Brasil, por ele fundada. Demonstram claramente a ação do perispírito, onde estão, só podem estar, regulados tais fenômenos, como programados num vasto computador infalível. A ação mecânica nos órgãos de nutrição. Os leitores que não sejam médicos, como não somos, podem compreender com mais clareza o processo mecânico do perispírito sobre o corpo físico, quando aquele regula neste a nutrição. O corpo humano, já por si, deve ser uma máquina regulada e conduzida através da programação estabelecida no corpo astral, embora neste devam estar os comandos efetivadores das operações da mecânica fisiológica. O aparelho digestivo é uma demonstração desse mecanismo, posto que funciona de maneira comprovadamente automática, deixando boquiabertos até os investigadores mais atualizados, com a complexidade das operações que realiza. É de admirar a maneira como fabrica as substâncias capazes de transformar as proteínas animais em proteínas humanas, para que possam os músculos e o tecido conjuntivo sobreviver. Por mais que se empenhe, o homem não conseguiu até hoje construir um laboratório com capacidade de efetuar as transformações que o aparelho digestivo normalmente realiza, notadamente no trabalho de converter gorduras vegetais em outros tipos de açúcares e gorduras mesmo. Hoje já podemos com facilidade contemplar o percurso dos alimentos, desde a mastigação, quando deve entrar em ação o primeiro processo químico, que consiste em segregar a saliva portadora da substância conhecida como ptalina, que se encarrega de transformar o amido do pão em açúcar, a deglutição, a caída no estômago onde as chamadas ondas peristálticas se incumbem de mobilizar a matéria nutritiva para o depósito fecal, no qual novos agentes químicos procedem a novas seleções de seus componentes, e onde 35 milhões de glândulas produzem a renina, que coagula o leite, para facilitar a sua digestão e o seu melhor aproveitamento, elaborando ainda o ácido clórico e a pepsina, de grande poder corrosivo. Onde vai buscar o estômago a capacidade de policiar os possíveis excessos, fechando nessas ocasiões a válvula situada no fundo do esôfago, impedindo a entrada de mais alimentos. Para os intestinos vai, em seguida, o alimento por força dos enérgicos impulsos ondulatórios do estômago. O intestino delgado, por certo, constitui-se em uma das maravilhas admiradas pelo homem, pois a esse órgão incumbe desintegrar os alimentos nos seus componentes mais simples, para facilitar sua condução para o sangue e daí, levados são a qualquer ponto do corpo humano deles necessitados. Se pudéssemos observar mais atentamente o complicado sistema do intestino delgado, admirar-nos-íamos com o tenaz movimento de compressão e oclusão dos seus músculos anulares, tão tenazes que conseguem despedaçar os alimentos para facilitar uma perfeita dissolução. Ademais, ele permite que seu comprimento de 6 a 8 metros seja reduzido até meio metro, no caso de uma intervenção cirúrgica, se for o caso, sem nenhum perigo para a vida do ser humano. Sabemos que o intestino delgado possui cerca de 5 milhões de pilosidades semelhantes ao cabelo. Esse denso matagal,
Como pode ser comparado? Confere ao intestino delgado uma superfície interior de absorção fabulosamente poderosa. E o que dizer das enzimas, secreções desintegradoras de gorduras, proteínas e alimentos hidrocarbonados, que os convertem em outros materiais constitutivos simples, que no ato da distribuição, jamais trocam ou confundem os seus materiais, guiados que devem ser por um código rigoroso, normas matemáticas de precisão absoluta. Admiramos, com certo espanto, a disciplina laboratorial com que a bilis, auxiliada pelo fígado, se encarrega de alcalinizar os sucos e os derramar no duodeno. Aí é feita inteligentemente a distribuição do material transformado, glicose e aminoácidos, ácidos graxos e glicerina. As glicoses e os aminoácidos são conduzidos ao fígado pela corrente sanguínea, enquanto que os ácidos graxos e a glicerina são enviados às pilosidades intestinais atendendo o pedido do sistema linfático. É assim que as células vão recolhendo a sua parte de aminoácidos que passam pelo sangue, para repararem, por exemplo, parte da pele, ou do cabelo, ou das unhas, efetuando a combinação de acordo com a necessidade de cada setor. O interessante é que tudo isso se efetua sem que tenhamos consciência do fato. O automatismo deve estar regulado nas partes mais profundas do campo energético do corpo astral, sem o que não poderemos justificar jamais a exatidão da programação cumprida. E o que dizer, ainda mais, do intestino grosso e sua abundante flora bacteriana, no trabalho incessante de elaborar vitaminas e decompor as poucas proteínas que tenham ainda conseguido subtrair-se ao processo digestivo, no trabalho eficaz de fiscalização e aferição das tarefas anteriores. Admirável ainda é a corrente circulatória, podendo ser comparada ao mais perfeito sistema de navegação fluvial, como admirável é também o alto poder curativo do sangue. Nos vasos capilares ocorre uma expulsão de plasma sanguíneo e um extravasamento de glóbulos brancos, formando o plasma intersticial onde vivem as células do corpo. E o coração? A que comparar esse tão maltratado órgão, que não realizaria com precisão suas vitais funções, atuando simultaneamente como motor e bomba para jogar o sangue a todos os pontos do corpo, não fosse constituído de um músculo de excepcional poder de resistência. Já viram de que maneira as artérias, como rios, efetuam a distribuição da generosa encomenda, o sangue, que o coração concede ao corpo inteiro, com exceção da epiderme, da córnea do olho, do cabelo, das unhas e da cartilagem, alimentados, no entanto, por um fluido chamado linfa. Destas informações está cheia a literatura médica, tão abundantes que extrapolam os limites da medicina e se popularizam, não os conhecendo quem não se dispuser a ler, posto que já nos primeiros anos escolares a pedagogia moderna os difunde também nas suas formas elementares. Tal multiplicidade de movimentos não poderia alcançar a harmonia maravilhosa que caracteriza o funcionamento do corpo humano, aqui destacada a parte da vida vegetativa, não aceitássemos também a existência do agente regulador do processo mecânico. O corpo astral contém, como vamos descobrindo, a energia programada de maneira a automatizar nosso subconsciente e, assim, ativar essa importante parte do nosso viver. 9. O corpo astral e a evolução das espécies. Fala-se muito em evolução das espécies, mas somente dentro do sentido material. No entanto, esse fenômeno natural da vida se dá graças à programação que lentamente se vai estabelecendo no campo energético, forçando, assim, o surgimento de novas formas para atender novas necessidades criadas ou programadas. Sem o fator vontade, já potencializada na força iniciante, aquela que aciona ainda um átomo, jamais uma espécie poderia ensejar o surgimento de outra. Charles Darwin, que olhou o fenômeno evolutivo do ponto de vista positivista, pensou na força como elemento que evolui, escolheu, todavia, permanecer jungido aos objetivos puramente científicos, materialistas,
A teoria evolucionista teve seu embrião com o naturalista inglês Charles Darwin, avô de Charles, todos o sabem, e partiu do ponto de que, quando uma planta ou um animal adquire de seu meio ambiente um caráter novo, pode transmiti-lo à sua progenie, decorrendo de tal fato urna mudança, embora lentíssima, que pode justificar a teoria. Muitos deram como exemplo a girafa, que pertencia a uma espécie de pescoço curto, mas que, em virtude da rarefação do vegetal rasteiro, teve que passar a comer os brotos das árvores mais altas, forçando desse modo, o espichamento do pescoço para alcançar os galhos altos, e, assim, foi surgindo nova espécie, de pescoço mais comprido. Sustentavam, também, que a pele grossa de alguns outros animais ficou como uma potente armadura em virtude dos golpes violentos que recebiam, na luta pela sobrevivência. Assim esses novos caracteres foram transmitidos à progênie que passou a surgir com pele mais grossa. E que muitos outros animais começaram a se pôr de pé em virtude da necessidade de alcançarem os frutos das árvores mais altas, onde também escapava ataque dos mais ferozes. Por tal processo, naturalmente, decorreu o surgimento da espécie dos gorilas e dos gorilas, o homem. Pode ainda vigorar em justificativa da teoria de Charles Darwin o fato de que, também, os membros de diferentes espécies competiam uns com os outros, resultando da luta travada qualquer variação vantajosa que habilitava seu possuidor a sair vencedor. Luta em que os mais aptos sobreviviam e os demais pereciam, efetuando-se, assim, uma natural seleção. Os sobreviventes iam sempre transmitindo aos seus descendentes as variações benéficas, e por essa via, conduzindo-se para formas melhores, mais aptas. O processo é astral. Simplesmente lendo estas linhas, nossa imaginação vai delineando o processo que conduziu uma espécie a outra, até o aparecimento do homem. É que não pode existir forma alguma no plano material que não tenha sua matriz no plano astral, na forma energética. Esse outro agente, diz Antônio Pinheiro Guedes, médico brasileiro, em sua obra Ciência Espírita, Racionalismo Cristão, Rio de Janeiro, Brasil, é o perispírito, corpo anímico, constituído de uma matéria etérea, parte do fluido universal selecionado e pertencente a cada esfera ou mundo, e por via do qual o espírito se incorpora, consubstancia-se órgão por órgão, molécula a molécula, com seu corpo, a cuja organização, a cuja constituição e feitura ele assiste e preside, semelhante ao pedreiro que amassa o barro, prepara a argamassa, escolhe e afeiçoa o material com o que faz o muro e constrói o edifício. É do mesmo autor, todos os corpos desprendem emanações que, se escapam à nossa vista, são observadas pelos médiuns, pelos sonâmbulos e outros sensitivos, os quais descrevem, como formando uma atmosfera, um halo, em torno de todos eles, inclusive os minerais, explicando esse médico em seguida que o espírito elabora seu perispírito desde o início de sua formação e individualização, sendo como que sua pele, seu arcabouço. O autor citado penetrou, não há dúvidas, nas origens do ser, seguindo, em suas pesquisas, a trilha da força, da inteligência, ao contrário dos transformistas materialistas, forçados a estabelecerem seu trabalho no plano da matéria. Para Pinheiro Guedes, a reprodução, arremedo, ou a estática, formas, atitudes, feições, é uma espécie de memória física, retentividade de formas. Lembra que esse fenômeno se opera sempre em relação à existência remota, podendo o homem ou a mulher, em consequência dessa vitalização da força, apresentar no seu todo ou em certos traços fisionômicos, o tipo de um animal, que muito naturalmente a força ocupou em vidas passadas. Ele explicou, a seu modo, a formação dos seres, em virtude das forças universais, que se combinam e atuam, num trabalho que vai do micro ao macro, da pequenina célula ao homem. Leiam-no, mais uma vez,
O animal é o microcosmo, em seu organismo, preso ao mundo orgânico pelos elementos componentes da matéria orgânica. Operam as forças cósmicas, produzindo fenômenos materiais, mecânicos, físicos e químicos. Operam as forças bioquímicas, produzindo fenômenos cujo objetivo é a conservação do indivíduo e da espécie, tanto animal como vegetal, e por isso tais fenômenos são denominados funções da vida orgânica ou vegetativa, funções de nutrição e reprodução. No mundo inorgânico, soubemos por ele ainda, imperam os fatores calórico, polarização, atração, afinidade e as forças cósmicas essencialmente ativas, agindo sobre a matéria inorgânica, aquela de que está cheia a atmosfera da Terra, criam a matéria inorgânica. Hoje todos nós sabemos que a combinação química dos corpos simples, como o carbono, o oxigênio, hidrogênio e azoto, elementos materiais inorgânicos, unidos sob a ação de leis químicas, que operam a transformação da matéria inorgânica para orgânica. São esses primeiros compostos que favorecem a metamorfose da matéria bruta em substância vital, sentencia Pinheiro Guedes. Eis como ele explica, em seu já citado livro, a formação ou surgimento da célula, e, pois, os corpos e tudo quanto hoje se encontra na Terra, a que se criou em virtude e por ação das potências e energias naturais, chamadas forças cósmicas, as quais não são outros senão o calórico que opera a polarização, esta que determinou a atração, a afinidade, que é um modo particular de agir dessas três forças sincretizadas em uma, a qual cria substâncias inorgânicas. Calórico, polarização, atração, afinidade, são portanto os fatores do mundo inorgânico, que surgiu da matéria cósmica, porção desagregada da fotosfera solar. A polarização leva as partículas mais densas a se reunirem num ponto central. Formou-se, desse modo, o núcleo, constituído pelas moléculas mais pesadas, sobre as quais a atração se desenvolve mais pronta e energicamente. A porção menos densa, que fica em torno do núcleo, constitui o blastema, que se mantém, antes da formação da membrana envolvente, graças às forças combinadas de polarização, atração e coesão e influência dos centros limítrofes, cada um dos quais impera, segundo a sua energia, sobre uma certa zona, limitada por essas energias dependentes da maior ou menor riqueza de corpúsculos em cada zona. Eis criada a célula. A transformação das espécies. Assim foi descrita a unidade orgânica, a célula, início, como sobejamente sabemos, de toda a vida animal, na face do planeta Terra. Uma célula que, reunida a outra célula pela força de atração, ou mesmo gerada pela própria célula inicial em virtude do fenômeno de hormose, permite a formação dos corpos mais complexos e a modificação das espécies, que no reino animal vão desde os que se caracterizam ainda pela vibratilidade, essa força inicial que futuramente vai produzir o movimento, e de espécie em espécie, das mais rastejantes, segunda etapa que conduz à vibratilidade, aos de movimentos mais seguros e até cadenciados, chega-se ao homem, numa cadeia maravilhosa de sucessão de formas, e só pode ser a força que conduz o processo evolutivo das espécies, voltamos a dizer, aquela memória retentiva que vai nascendo no campo polarizado, que cria, conserva e aumenta essa memória, matriz das sucessões de formas por que passa a força no percurso evolutivo. Pinheiro Guedes encontra o início dessa força na polarização, que aureola os átomos e depois vai se desdobrando em outros atributos para poder passar a incitar corpos orgânicos, mais complexos, pois cremos que toda força, mesmo aquela que aciona um átomo, a que ainda não inteligenciada no sentido que damos a essa palavra, é impulsionada para frente, sempre para frente. O impulso na força mais elementar, deve corresponder a um anseio. Parece que assim como no plano físico há troca de células proporcionada pela alimentação,
No corpo astral, mesmo da força mais elementar, deve haver também troca de elementos. Aqui elementos fluídicos, determinada essa troca pelo anseio. O anseio é polarização, que atrai as correntes ou os elementos afins contidos nas forças cósmicas, cujo toque aumenta o poder da memória retentiva, e a memória retentiva aumentada, favorece a evolução, que se processa com a formação pela força de novo receptáculo, que esteja agora em conformidade com suas novas necessidades, pois é em virtude da necessidade, sempre em crescimento na força que as espécies vão gerando novas formas, igualmente melhor adaptadas às condições evolutivas. O processo da evolução, então, deve ser procurado no corpo astral, onde o anseio estabelece a troca de elementos fluídicos, cria a energia correspondente à necessidade renovada e aumentada, que se reflete no novo corpo gerado. Assim viemos dos corpúsculos aos mamíferos. Assim surgiu o reino animal, com sua grandiosa variedade de espécies formando a parte mais fina do laboratório por onde a força se depura e emerge a luz do raciocínio, que caracteriza o homem. 10. Dos animais à concepção dos computadores. Quando assistimos pela televisão a um desses filmes de ficção científica tão eu gosto dos novos tempos, das novas gerações, lembramo-nos dos animais menores, seres nos quais a capacidade de raciocinar, escolher ou decidir, ainda não aflorou. Afiguram-se-nos então como os robôs ou elementos biônicos, criação moderna do homem, como estes. Aqueles parecem seguir uma programação pré-estabelecida. Os robôs, sabemos, são conduzidos pelas matrizes e relés, os animais menores pelo que nós chamamos de instinto, onde, de outra forma, devem estar as matrizes e relés da finalidade que cada espécie deve cumprir dentro da natureza. O instinto é justamente esse impulso que nos projeta cegamente para a frente, quando perdemos ou esquecemos a calma e deixamos de ouvir a razão. Fato que, assim pensando, nos lembra e prova que no passado, próximo ou remoto, fomos puramente esse instinto condutor da força de espécie para espécie, por todo o reino animal, onde cada espécie cumpre uma finalidade determinada pela necessidade de conseguir, lá mais adiante, a razão, que lhe vai dar condições de escolher e decidir. De tal percurso fica a marca ou a memória, essa retentividade do que acumulamos na fase de puro animal irracional. E da influência dessa memória começamos a nos libertar quando assomamos a razão, constituindo a fase hominal, por isso mesmo, a mais dolorosa no plano da evolução universal da força. A faculdade do raciocínio dá-nos a capacidade para, com muito esforço, livrar-nos da influência da fera que um dia, na esteira evolutiva da vida, todos nós fomos. O percurso, na fase hominal, tem que ser feito através das muitas categorias de inteligência que distancia o bruto do sábio, e que caracteriza a espécie até que possa força, espírito, se desfazer de toda a herança animalesca e apresentar-se apta, com atributos mais elevados, a viver em plano de existência mais elevado, de mais harmonia com as poderosas e justas leis que regem o cosmos. Exemplos patentes. Vemos, por exemplo, um cão no trabalho de vigilância ao patrimônio do dono e nenhuma diferença do robô que o homem já pode construir para uma finalidade idêntica. O papagaio, que parece um gravador perfeito, nada entende do que diz, mas repete as palavras que continuadamente ouve e ficam gravadas em seu corpo energético, matéria fluídica mais sensível que a cera da carnaúba ou acetato, podendo, assim, repeti-las sempre que acionado. As abelhas constituem outro magnífico exemplo, no afã de produzirem mel, catam pólen, guiadas por quê? Numa organização admirada pelo homem, que não consegue imitá-las, e nesse trabalho salienta-se a programação que cada espécie traz gravada em seu corpo instintivo. As abelhas jamais misturam pólen de uma espécie de flor a outra. Todas nada mais são do que
e pequeninas máquinas no trabalho incessante da inteligência universal. Como se víssemos forcas superiores intermediárias da força total, auxiliando, desde o início da criação no grande laboratório em que se constitui a natureza, e, neste planeta, os três reinos, o mineral, o vegetal e o animal, essas pequeninas máquinas, programando no campo energético, o instinto, a finalidade de cada espécie, tal qual o homem faz com a cibernética, até que adquiram ou atinjam a capacidade de raciocinar, e, assim, escolher e decidir. Cumprem o que lhes exige a necessidade essencial. Uma coisa espanta quantos se demoram a observar os animais menores, o fato de que eles só fazem o que lhes é essencial, o determinado pela necessidade. Comem o que precisam e, em regra geral, a quantidade exata. Até o ato sexual parece ser medido pela necessidade de sobrevivência, havendo para cada espécie uma época certa para o acasalamento. Mesmo o gato selvagem, que se não agrupa facilmente, procura seu par no fim de cada primavera. É justamente isso que nos causa admiração. Fazem tudo mais certinho que o homem, que ganhou direito ao livre-arbítrio, mas parece estar aprendendo, dolorosamente, a usá-lo. E percebemos que cada espécie tem um hábito que a caracteriza, parecendo-nos que foram programadas todas unicamente para a finalidade que cada uma delas cumpre. Vejamos o ouriço, completamente coberto de espinhos, que ele usa instintivamente quando atacado nos seus passeios noturnos. Enrola-se todo formando uma bola de espinhos protegendo a cabeça e a parte interna. O falcão caça em voos formando espirais até bem em cima da presa e ataca de surpresa, esmagando-a com a colisão. Os bois almiscarados, quando em perigo, formam um círculo em torno dos filhotes e ficam com as cabeças voltadas para fora. O impala, quando assustado, começa a correr e dar saltos enormes, de mais de 6 metros de extensão e pulos para o ar de 3 metros. O instinto do búfalo africano faz meditar. Considerado o animal mais perigoso da África, é, apesar disso, o mais bem protegido dos demais do grupo, filhotes e fêmeas. Se fica ferido, as fêmeas não o abandonam, enquanto que se uma fêmea ficar ferida, o macho não se incomoda e abandona prontamente. Os gnus que, ao correrem, formam sempre uma fila indiana. O hipopótamo parece só querer sombra e água fresca. O leão fica junto a um poço de água e espera que algum animal venha beber, sendo suas presas favoritas as zebras, mas só as mata pela sobrevivência. O grande laboratório ou usina programadora. A grande natureza, como sabemos, constitui, através das variadas espécies e seus hábitos, um laboratório potente usina programadora, de espécie em espécie, de hábito em hábito, vai à força adquirindo os elementos, armazenando experiências, enriquecendo seu campo energético, evoluindo, crescendo. Há espécies que se vão aproximando do homem, o instinto mais apurado, há hábitos mais requintados, como o cão, o cavalo e outros mais. Fiquemos no cão, que usa o faro como o homem usa a bússola, e é considerado o mais amigo do homem, e nisso parece estar o início do sentimento designado por afeto. Já se perguntaram o que faz um cão correr, quando com dores intestinais, e com seu faro, escolher, selecionar mesmo, uma erva, capim que lhe cure mal? Onde aprendeu ele isso? Não parece, assim, aquele robô de que falamos, programado para maiores empreendimentos. O circo, lembramo-nos agora, tem sido, através dos tempos, um atestado eloquente do que estamos pretendendo expressar neste capítulo. Quem de nós ainda não assistiu, deslumbrado, proezas de animais amestrados pelo homem, programados pelo homem como em computadores, chimpanzés que fumam charutos, andam de bicicleta e até cumprem outros atos copiados do homem, depois, é claro, de longamente treinados, programados, por este, leões que, ao estalo do chicote,
como o botão que acionamos no computador, saltam voando por sobre arcos em chamas, cavalos que, levados pela sugestão de um torrão de açúcar, dançam ao de valsas, como os treinou o domador. Qualquer um de nós, em vida doméstica, temos tido sobejos exemplos da força que é um hábito tenazmente inculcado no campo energético de um animal de estimação. Admiramos, por exemplo, aquele vizinho que durante anos acostumou seu cão a esperar pacientemente o jornaleiro e, quando este chega, recebe o jornal na boca e o leva a seu dono. Fato reproduzido todos os dias e às mesmas horas como ato computado. Recentemente vimos pela televisão a invasão de uma cidade brasileira por andorinhas, que ali vão todos os anos, na mesma época, emigradas da Europa. Às 5:30 em ponto batem em revoada e às 19:10 em ponto, infalivelmente, regressam, para o repouso da noite. Sempre os mesmos hábitos e as mesmas horas, como atos computados. Certamente por isso que o Dr. W. S. McCulloch, ao comparar os inventos com os dotes possuídos pelos animais e insetos, observou, conforme está expresso em Veio o homem a existir por evolução ou por criação, já referido por nós, na realidade, os computadores são animais desajeitados, obtusos. Não têm nem o cérebro de uma formiga retardada. Nesse mesmo livro lemos, ainda, um trecho transcrito de Bionics The Science of Living Machines, Biônica, Ciência das Máquinas Vivas. Elo, os engenheiros aproveitaram indícios após indícios das funções dos animais vivos. O nome dessa fascinante ciência copiadora é biônica, palavra tão nova que a maioria dos dicionários ainda nem a lista. Pensem nas asas de avião modeladas segundo as asas dos pássaros, nos velocímetros, que aproveitaram sugestões do voo dos besouros, nos computadores, que resultaram na pesquisa da célula nervosa, nos estimuladores do coração, usados internamente, desenvolvidos à base do estudo da eletricidade animal, e nos tubos de TV que copiam o olho do caranguejo. Vemos que o homem está aplicando cada vez mais os princípios da natureza às suas próprias necessidades. O fato de que o homem pode melhorar sempre o que faz, notando-se sensivelmente essa melhora de século para século, e que os animais irracionais, caíam séculos sobre séculos, fazem seu trabalho sempre da mesma maneira e forma que aumenta em cada um de nós a impressão de que eles, assim ainda sem raciocínio, são como os robôs que o homem já constrói. As aves, conforme sua espécie, veio o homem a existir por evolução ou por criação, constroem sempre os mesmos ninhos, as abelhas as mesmas colmeias, os castores os mesmos túneis, sem contudo melhorarem estas estruturas. Com o homem ocorre o contrário, das cabanas de outrora, ele chega hoje aos palácios, aos edifícios, melhorando sempre a forma, em busca de mais beleza, mais funcionalidade, mais conforto, como se o homem constituísse uma espécie que contém diversas categorias de inteligência, e que uma categoria vai dando lugar à outra, buscando maior evolução, que se nota no aumento de inteligência, graças à programação que se vai estabelecendo nesse imenso computador, que é o perispírito, ou corpo astral. 11. A força do instinto ainda no homem. Agora vamos acompanhar um homem que se dispôs a aprender a dirigir automóvel. Escolhemos este caso porque é dos mais práticos. No princípio do aprendizado, ele força em demasia a atenção, na convicção de que quanto maior for seu interesse, mais depressa aprenderá. No entanto, quanto mais se esforça, mais se atrapalha, e depois ele mesmo descobre que somente com o passar do tempo e muito treino é que o comando do carro vai se tornando mais fácil. O mesmo ocorre quando uma pessoa ágil está datilografando, para citarmos outro exemplo, e achamos que ali está ocorrendo como que um milagre. Porque nos espanta verificar que a pessoa está operando inconscientemente. Será mesmo que a atenção pode acompanhar e conduzir conscientemente a movimentação milimétrica dos dedos acionando as teclas, sempre as certas?
Já viram todos, com certeza, um taquígrafo acompanhando um orador dos mais fluentes. Afigura-se-nos que algo, além dele, opera o acompanhamento. Queremos dizer que não é mais o consciente normal que trabalha, e sim, algo mais interior, o subconsciente. E quem fala em subconsciente está falando em perispírito, porque é justamente essa camada energética que parece não ter mais fim, onde nós guardamos a memória, retentividade, dos atos praticados e até dos pensamentos e dos sentimentos. No caso do aprendizado para motorista, para datilógrafo, taquígrafo ou para qualquer ofício, é necessário que primeiro, o tornemos mecânico, como força mecânica é a energia do perispírito. Isso significa que, no início de qualquer treinamento, e todos sabem disso, é necessário que pratiquemos os atos com cautela, muita atenção mesmo, para irmos lançando as impressões de tais atos no subconsciente, perispírito, porque, com a prática, será esse corpo de memória mecânica que irá conduzir nossos atos, a tal ponto que nossa atenção consciente já não mais possa acompanhar, e esta, quando atenta, até atrapalha a ação daquele, nestes casos citados. Mais nitidamente podemos sentir, ou ver, essa ação mecânica, quando uma pessoa está cantando. Melhor dizendo, quando nós mesmos estamos cantando. Nessa ocasião, se não formos um profissional responsável, podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo: cantar e, por exemplo, serrar uma tábua, cortar um terno e coisas semelhantes. Até podemos deixar o pensamento divagar pelo tempo, indo ao passado em busca das recordações que a música nos está sugerindo. Não é mesmo verdade? Você e qualquer um outro, aliás, todos nós já experimentamos isso, ou podemos verificá-lo neste exato momento. Nossa mente consciente acompanha o que, na ocasião, fazemos, enquanto que nosso subconsciente age de outra forma, quase que independentemente, quando vai liberando a música, e até a letra, que estejamos cantando e que temos gravada no perispírito. Desse modo se pode provar que o perispírito, subconsciente ou instinto, pode nos conduzir, independentemente de nossa vontade, se a ele afrouxarmos o comando de nossas ações. O processo vem conduzindo o progresso da humanidade. Assim parece ocorrer tudo que se relaciona com a atividade humana e é o mesmo tal processo condutor da humanidade para o estágio tecnológico reconhecidamente avançado, que ela vem desfrutando em nossos dias. Das cavernas, passamos às tribos e às cabanas ou barracas, depois, às vilas e às cidades, e hoje as deslumbrantes metrópoles proporcionadoras de conforto e luxo de que parece ser ávido o ser humano. Deslumbra-nos, citando um exemplo dos mais populares da tecnologia de hoje, a arquitetura do mundo em que cada vez mais se busca, junto à beleza do aspecto, a funcionalidade e racionalismo das linhas e traçados. Diante de tal progresso, indiscutivelmente vertiginoso, podemos até imaginar o futuro, porque esse futuro sonhado já está em cima do que hoje admiramos. Tocando nesses exemplos, teremos que ir buscar o engenheiro ou arquiteto que os conduziu até nós. A caverna, onde moravam os primeiros homens, criou impressões fortíssimas no perispírito do primeiro arquiteto, até que nesse corpo de memória mecânica gerou-se a primeira coxa em forma de maquete astral, ou uma forma de caverna criada pela imaginação do homem. A ideia da cabana deu lugar à ideia de outra forma de habitação, que veio evoluindo até os dias de hoje, e alcançamos os monstros de concreto e arquitetura deslumbrante das cidades contemporâneas. E assim vamos passar para o futuro aperfeiçoando, pelo mesmo processo, as construções e todas as demais formas de engenharia. Porque um engenheiro ou um arquiteto, antes de construir um prédio, desenhou a planta ou construiu a maquete no seu próprio perispírito. O primeiro estilo deu lugar ao segundo estilo arquitetônico e este ao terceiro, sempre mais exuberante, sempre mais moderno, mais funcional.
sempre em busca do aperfeiçoamento da vida. Como pôde o homem chegar a isto? Não só em tais fatos repousa nossa admiração, mas ainda, e muito mais mesmo, nas normas e regulamentos, nas leis em suma, que os homens, infelizmente ainda uma minoria, criam, buscando, através delas, cada vez mais, o aperfeiçoamento da vida em comum, a concórdia. Ninguém duvida que os homens existem em constante atividade, tendo Leandro Conder, que lemos recentemente através de uma pequena biografia de Marx, dito que o indivíduo não deve ser concebido fora do quadro das suas relações com os outros indivíduos, isto é, fora do quadro da vida social, e sim dentro dos limites estabelecidos pelas circunstâncias que lhes convém. As circunstâncias fazem o homem na mesma medida em que este faz as circunstâncias. O ser humano não existe, em geral, numa situação de contemplação. Seu normal de existir é de uma contínua intervenção ativa no mundo. Acreditamos, então, que uma corrente se vai formando em torno da Terra com a impressão dos pensamentos de todos os homens que ontem e hoje, e mesmo amanhã, idealizaram o bem e uma sociedade organizada nos princípios da justiça para todos, porque essas impressões deixadas no corpo astral da Terra influirá na vida dos homens do futuro, arrojando-os mais para frente. Em resumo, tais impressões estabelecerão finalmente uma programação fortíssima que gerará fatalmente efeitos no futuro. Afinal, assim como nós vamos programando nossa vida futura no corpo energético que pertence a cada um de nós, assim também na natureza, que é como o corpo astral da inteligência universal, Deus, portanto a ação mecânica da vida, já está estabelecida uma programação que fatalmente influirá na condução dos seres para o progresso, para a evolução, o objetivo da vida. Pois bem, o que queríamos salientar neste capítulo aqui, pelo mesmo processo como os animais menores, tidos como irracionais, podem ser treinados a ponto de operarem maravilhas, os homens também o podem, para cumprirem essa programação geral, que o cosmos inteiro irradia, para, afinal, trocarem esse estado de brutos pelo de seres exatamente racionais que pretendemos ser. 12. No fundo de tudo, o espírito. Até aqui já deu para entendermos a mecânica do processo mental, onde o consciente é quem aprende, mas quem memoriza e opera, isto é, quem torna esse aprendizado mecânico é o subconsciente. O consciente expõe o agente principal em ação, o espírito, a força, enquanto o subconsciente passa a ser auxiliar, que arquiva em seu universo ou dimensão individual, transformando-se, assim, naquela força mecânica municiadora do consciente. A matéria, todos o sabemos, já se confunde com energia, e o que nós não sabemos ainda é onde começa uma e termina a outra. Se dividirmos um átomo, vamos encontrar os elétrons e os prótons, e, com estes, os nêutrons. Na divisão seguinte encontrar-se-ão os quanta considerados mais energia que matéria. E os quantas serão básicos até onde? Se da matéria, pura matéria como a conhecemos, chegamos à energia quase pura energia, é comprovadamente certo que, no mesmo sentido, da energia podemos chegar ao espírito. Quer dizer, se podemos estabelecer a relação matéria-energia, certo também que podemos estabelecer outra relação, energia-espírito. Porque é bem certo que quando tivermos a capacidade de dissecar a energia assim como já dissecamos a matéria, encontraremos nas subdivisões dela, da energia, o puro espírito, a força essencial. E retroagindo assim ao ponto em que encontramos o início da matéria na energia, vamos concluir que o espírito é o início, só pode ser, da energia. O raciocínio até que desenvolvido nos lança na mente, como no impacto, a lembrança de que o início de tudo está no que nós chamamos Deus, que é a força criadora, a inteligência universal ou o grande foco, como se nos afigura melhor a imaginação. A inteligência universal derrama a luz da sua sabedoria e força por tudo, está no interior de tudo,
é essencial a tudo. Se assim é, a matéria está, também, penetrada por essa inteligência, sendo, portanto, infalivelmente, inteligência.